Oi, tudo bem? Eu sou o professor Vini e essa é a nossa videoaula sobre a independência das colônias hispânicas, ou, se tu preferir, a independência na América Espanhola. Uma videoaula cheia de pegadinhas, uma videoaula para te preparar para as melhores, ou, se tu preferir, para as piores provas, aquelas mais difíceis, porque é aqui que o bicho vai pegar. Olha só, nós vamos falar sobre vários casos, vários países, e é isso que complica um pouco a nossa videoaula. Mas antes da gente falar sobre esses casos aqui, México, Peru, Argentina, Chile, Uruguai e Haiti, isso que está faltando ainda Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Panamá, mas isso depois eu te explico por que está faltando. Nós vamos falar sobre as causas, o porquê que isso tudo ocorreu. Então vamos comigo, vamos fazer um raciocínio bem simples. O que a gente está estudando? A gente está estudando como que a América Espanhola... Ih, professor, eu não sei a América Espanhola. Então, vamos imaginar do México, então lá, Canadá, Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, México, certo? Do México até o sul da América do Sul, Argentina, passando por essa parte continental, com algumas ilhas ali da América Central, ilhas do Caribe, é a América Espanhola. E aí nós vamos aprender então como que esses vice-reinados, que era como eles eram chamados, o vice-reinado da Nova Espanha, por exemplo, o vice-reinado do Prata ou da Prata, como que eles se tornaram países, como que eles conquistaram a sua independência. E para isso eu fiz aqui uma listinha para ti de algumas causas do contexto desse processo. E a primeira coisa que eu anotei para ti ali foi a Revolução Industrial. Lembre-se, né, que a Revolução Industrial ela vai ocorrer mais ou menos a partir de 1750. É quando começa a se ter o processo produtivo voltado para a produção em larga escala, que vai ser liderado pela Inglaterra. Guarda o nomezinho da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra vai ter uma posição decisiva nesse processo da independência. Lembre-se que a Inglaterra e a Espanha são rivais históricos, assim como a Inglaterra também é rival da França. E nós vimos aí numa videoaula anterior sobre a independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos, a Espanha ficou do lado dos Estados Unidos. Isso significa que a Inglaterra perdeu a sua melhor colônia também por conta do apoio dos espanhóis. Então, já entendeu, né? Já entendeu? Junta aí o Tico e o Teco. Tu já entendeu que a Inglaterra e a Espanha vão jogar de lados opostos. O que vai acontecer? A Inglaterra, após a Revolução Industrial, vai estar em busca do quê? De mercados consumidores. Ou seja, eles estão de olho em novos compradores. Novos compradores do quê? Dos seus produtos agora industrializados. E aí tu também vai somar a isso a ideia de que a Inglaterra vai incentivar as independências e vai incentivar também a abolição da escravidão nessas colônias ou então nesses novos países que vão surgir aqui na América do Sul. Então o papel da Inglaterra e da Revolução Industrial aqui é decisivo nesse contexto. Segunda coisa que eu anotei para ti aí é o iluminismo, né? Mas eu vou adicionar uma coisa aqui a essas ideias libertárias ou libertadoras do iluminismo, né? Lembre-se que o iluminismo vai ser o pano de fundo da Revolução Francesa.
Liberté, égalité, fraternité, né? A liberdade, a igualdade, a fraternidade como pano de fundo de uma nova sociedade burguesa. Muito bem, isso é o iluminismo. Então tu vai imaginar, né? Ideias de liberdade. Opa, as colônias, o que elas querem? Ser livres, elas querem proclamar a independência. Mas eu vou adicionar uma outra coisa aqui que também está relacionada com o iluminismo, porque o iluminismo também vai provocar a independência dos Estados Unidos, que ocorreu lá em 1776. E se a independência dos Estados Unidos funcionou, ou seja, deu certo, as 13 colônias viraram os Estados Unidos da América, por que a gente também não pode? Essa é a ideia. É servir de exemplo. Se os Estados Unidos eram uma colônia, estavam na América, proclamaram a independência e se libertar da Inglaterra, por que a gente aqui na Argentina, nós aqui no Chile, no México, damos um pé na bunda da Espanha e proclamamos a nossa independência? Por que a gente não pode? Pode. Então há uma influência direta das ideias iluministas e da independência dos Estados Unidos. Lembre-se que aqui também vai ocorrer a mesma coisa que lá nos Estados Unidos. A ida de lideranças que vão estudar, né, lideranças, filhos dos brancos aqui, que estão colonizando a América Espanhola, que vão estudar na Europa e aí eles são lá picados pelo mosquitinho das ideias iluministas. E eles trazem essas ideias na bagagem de volta. Muito bem, próximo assunto. Opa, cometi um erro aqui, vamos apagar o meu erro, né? Metrópoles versus colônias. Isso é muito simples de tu entender, né? A gente está tendo aqui um conflito entre as metrópoles, que são então, né, europeias, e as colônias que são americanas. Vamos lembrar que essas colônias então eram chamadas de vice-reinados. E eles têm agora cada vez interesses mais distintos. Lembre-se que as metrópoles europeias estão passando pela crise do absolutismo, que tem como principal pano de fundo a Revolução Francesa. E as colônias estão cada vez mais interessadas em ter uma vida autônoma, independente e poder, por exemplo, romper com o mercantilismo, romper com o pacto colonial e se tornarem livres para fazer comércio com quem elas desejassem. E é isso que se encaixa aqui o interesse dos ingleses. Próximo assunto que eu coloquei para ti, fazer uma referência, é a Era Napoleônica. Por que a Era Napoleônica? O iluminismo eu já coloquei aqui. A Revolução Francesa, junto com a independência dos Estados Unidos, são causas que vão levar esse movimento também adiante. Mas a Era Napoleônica vai ter um papel decisivo, sobretudo quando ela define o bloqueio continental. Então, o bloqueio continental é início do século XIX. E o que é que vai acontecer? Nós temos uma guerra declarada entre a França de Napoleão e a Inglaterra. Esta guerra vai resultar num bloqueio. Napoleão resolve, como o próprio nome diz, bloquear o continente para os produtos ingleses. Os produtos ingleses não têm como ser vendidos na Europa. Eles param nos portos dominados pelo exército de Napoleão. Isso é o bloqueio continental. Resulta num fato importante aqui na história do Brasil. Qual é? A vinda, né, a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808, bem no período que a gente vai estar estudando agora. Então, bloqueio continental. A Inglaterra lá não consegue vender seus produtos para a Europa.
porque a Europa está bloqueada pelas tropas do Napoleão. O que os ingleses vão fazer? Eles vão enxergar a América. E eles vão vir aqui no ouvidinho das nações americanas, aliás, né, das colônias americanas, e vão dizer para eles: proclamem a independência. Proclamem a independência. Vai! Proclama que a gente te ajudou. Armas, dinheiro. A gente vai se tornar mercado consumidor do que vocês fizerem e vocês se tornam mercado dos consumidores dos nossos produtos industrializados. Maravilha, ideia perfeita, casamento perfeito. Então o bloqueio continental jogou a Inglaterra para a América, já que ela não podia negociar com a Europa. E é por isso que o Napoleão também vai se ferrar. Não é só por causa da campanha mal sucedida lá na Rússia. Beleza? Agora vamos para a parte mais importante disso tudo que eu estou te falando. Pausa aí o vídeo, toma água e volta. E bota para mim lá um asterisco sobre esse último tópico aqui chamado de sociedade colonial. Porque aqui tu vai saber responder as questões lá das universidades federais. Aquelas difíceis que o pessoal pula, que o pessoal não quer fazer, tu vai fazer. Presta atenção nessa parte aqui. Olha só. O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar aqui a minha pirâmide social dessas colônias espanholas e eu vou dividir ela só na parte do topo. Só me interessa o topo. Aqui no topo eu vou colocar assim, ó. Chapetones. Chapetones. E abaixo eu vou colocar os crioulos ou criollos, ok? Chapetones e criollos ou crioulos é a chave do nosso sucesso aqui. O que vai acontecer? Olha só, tu precisa saber a diferença entre eles. Qual é a diferença, professor? Veja bem, os chapetones, eles estão no topo da pirâmide, certo? Topo da pirâmide. São eles, por exemplo, que tomam conta dos cabildos. Que são cabildos? São as prefeituras. Os chapetones têm os altos cargos aqui na América Espanhola, nos vice-reinados. Por quê? Porque os chapetones são espanhóis, nascidos aonde? Nascidos na Espanha. Manjou? E os crioulos, eles são o quê? Eles são espanhóis nascidos na Espanha. Não, nascidos na América. Como que isso é possível, professor? Lembre-se, né? Eles nasceram nas colônias espanholas. E, pelo simples fato deles nascerem aqui na América, eles são desprestigiados. Eles não têm os melhores cargos. Eles não conseguem tomar conta dos vice-reinados, são sempre os chapetones. Então, tu vai achar em 90% das questões sobre isso um termo. A elite crioula. Descontente com a coroa espanhola. Descontente com os desmandos dos chapetones. E vai ser essa elite crioula de brancos que vai organizar essas rebeliões que vão resultar nos processos da independência. Certo? Então a ideia aqui é muito simples. Ó, quem é que vai proclamar as independências? São os crioulos. O que eles querem? Chegar no topo. Dominar as sociedades, dominar os novos países que estão aqui surgindo.
Boa parte dessa elite crioula são de fazendeiros, de proprietários rurais, são ricos comerciantes. Esses indivíduos que vão fazer essas revoluções aqui que eu vou te contar, eles vão permanecer no poder, controlando esses países, e eles vão receber um nome. Eles vão ser conhecidos como os caudilhos, depois que as independências vão dar certo. E abaixo, quem é que fica aqui na parte de baixo dessa minha pirâmide? Quem fica abaixo aqui vão ser as populações, obviamente, mais pobres. São quem? São os mestiços, mais os indígenas, mais escravos, né? População mais pobre que lhe corresponde à maior parte da população. Ou seja, não vai ser diferente o Brasil, os Estados Unidos ou a América Espanhola no processo de independência. São as elites que vão comandar esse processo de libertação. Beleza? Agora eu separei para ti alguns casos e alguns nomes para a gente falar um pouco sobre essas independências. O primeiro caso que eu separei para ti é o caso do México, tá? O México tem uma coisinha para te cuidar. O padre Miguel Hidalgo é o padre responsável pelo processo de independência do México. Beleza? Quando isso é feito? 1810. Mas lembre-se que nenhuma dessas independências é pacífica, assim, proclamou a independência, a Espanha mandou flor. Claro que não, o pau vai comer, nós vamos ter muitas guerras, muitas mortes, inclusive porque os chapetones vão tentar resistir a esse avanço dos crioulos. Mas aí no México nós precisamos que tu conheça o nome do Plano Iguala, tá? Porque essa primeira proposta de independência acabou não funcionando, e aí nós vamos ter Agustín de Iturbide, que vai ser o principal responsável pela criação do chamado Plano Iguala. Este Plano Iguala pretendia criar uma monarquia, um império monárquico católico com o aval da Espanha no México. Eles chegaram a enviar um convite para o rei da Espanha para que ele mandasse o seu preferido para tomar conta desse novo país que passaria a se chamar de México. A história não vai terminar desta forma e lá nós vamos ver a disputa entre caudilhos locais que vão chegar lá no final do século XIX ao Porfiriato, né? Porfírio Dias, que é um dos principais personagens da Revolução Mexicana lá do início do século XX. Mas, só para te conhecer um pouco sobre a história do México. No Peru, veja bem, no Peru, eu destaquei para ti o nome de Tupac Amaru, ou Tupac Amaru. Mas veja bem, vamos colocar aqui, tá vendo? Eu botei aqui um asterisco, porque ele está fora desse contexto. Mas a gente encaixa o Tupac Amaru porque ele é uma liderança diferente de todas as outras. Qual é a diferença dele? Primeiro, o movimento dele não vai dar certo, ele vai morrer com a sua língua decepada e ele é diferente dos outros, porque ele é uma liderança indígena que tenta unificar os povos indígenas no Peru para criar ali uma nação, então, com liderança indígena. Mas, obviamente, que ela não prosperou, haja vista os interesses da elite crioula e mesmo os interesses da Espanha, que não vão deixar isto ocorrer. Mas esse é um nome importante, ó, Tupac Amaru. Cuide para não confundir com o Movimento de Libertação Nacional Tupac Amaru, que esse é um movimento bem mais recente, dos anos 1990, que luta por outras causas. Aqui Tupac Amaru é o cara mesmo, é o indígena mesmo, que tenta fazer uma experiência de libertação indígena no Peru e não funciona.
Depois, meus queridos, eu destaquei para ti aqui a Argentina. Don't cry for me, Argentina. A Madonna cantando. Argentina. Argentina. O que tu precisa saber? Aliás, se tu não sabe isso aí, assiste o filme Evita. Aí tu vai entender por que eu cantei essa música. Argentina. Veja, primeira coisa. A Argentina que tu conhece hoje, quando a gente fala na libertação do vice-reinado do Prata, a maior parte das guerras não aconteceu onde é hoje a Argentina. Porque o vice-reinado do Prata ele se estendia para Paraguai, para Bolívia, um pedaço do Peru e para o Chile. E aí as grandes batalhas ocorrem nessa região e não onde hoje seria Buenos Aires. Mas mesmo assim, vale constar que esta região tem uma liderança. Nome: José de San Martín e Matorras. José de San Martín vai proclamar a independência do que hoje é a Argentina em 1810. Mas esse processo vai se alongar com guerras, né, que a Espanha não quer perder, até 1816, quando ocorre então o Congresso de Tucumã, que oficializa então o surgimento de um novo país, chamado de Argentina. Aí, meus queridos, a gente vai fazer uma referência aqui, perceba, na mesma data. Por quê? Porque é o mesmo vice-reinado do Prata, só que ele tem personagens que lutam por independências separadas. No caso, José de San Martín na Argentina e Bernardo O'Higgins, que vai ser então o principal militar responsável pela independência do Chile e que se torna, diga-se de passagem, o seu primeiro presidente. Aqui, me lembro de te dar mais uma dica importante. Perceba que, com exceção dessa ideia do plano Iguala, todos os outros proclamaram república. Diferente do que ocorreu no Brasil, que proclamou a independência para ser uma monarquia, um império, esses países todos proclamaram o quê? Repúblicas. Isto mostra uma influência direta do quê? Do iluminismo, uma influência direta da independência dos Estados Unidos. Porque George Washington se tornou não o primeiro rei dos Estados Unidos, mas o primeiro presidente. Porque lá eles também vão fazer uma opção pela república, né? Baseado nas ideias dos grandes filósofos do iluminismo. Aí, meus queridos, chegamos ao Uruguai. Perceba que o Uruguai tem uma data diferente, mais avançada do que esses outros. Por quê? Porque o Uruguai ele vai surgir de uma guerra entre o Brasil e a Argentina. Uma guerra que é chamada de Guerra Cisplatina. Vamos entender. A região que hoje é o Uruguai, inicialmente pertencia ao vice-reinado do Prata. Mas quando estavam ocorrendo essas guerras aqui de independência da Argentina, o Brasil, com a liderança já do Dom João VI, rei português que aqui estava, anexou a Cisplatina. Muito bem. Em 1825, a Argentina vai tentar tomar isso de volta. Aí nós temos uma guerra Cisplatina. Só que nesta guerra nem a Argentina derrotou o Brasil, nem o Brasil derrotou a Argentina. José Artigas vai ser uma das lideranças locais que consegue derrotar os interesses do Brasil e da Argentina e proclama a República Oriental do Uruguai. E assim nasce mais um país proveniente da América Espanhola. Agora, perceba uma coisa. Neste momento falaremos sobre um dos casos mais sui generis, mais diferentes, mais originais desse processo todo, que é o caso do Haiti. Bota para mim lá um grande asterisco no Haiti. Vamos botar aqui um asterisco cabeludo no Haiti. Por quê? Porque o Haiti
é um caso de independência diferente de todos os outros. Primeiro, porque não está localizado necessariamente na América Espanhola. É verdade, a ilha de Santo Domingo, ou Santo Domingos, ela pertencia uma parte para a Espanha, outra parte para a França. Neste caso aqui, o maior conflito vai ser com a França. Desta ilha vão surgir dois países, a República Dominicana, que pertencia ao domínio espanhol, e o Haiti, domínio francês. Mas ele está nessa aula aqui justamente para te diferenciar e entender o caso dele em relação a todos os outros. Primeira informação importante. Por que o Haiti chama tanto atenção? Porque o Haiti vai ser, de todos esses casos aqui, a única república, vai ser um reino, império, depois vai virar república, que vai ser independente pela mão dos seus ex-escravos. Ex-escravos. É uma independência de descendentes africanos, ou seja, ela é provocada pelos negros que viviam no Haiti. O Haiti, nesse período do final do século XVIII, início do século XIX, era um dos maiores produtores de açúcar do mundo. E ele tinha uma população de 8-1. Cada branco que vivia na ilha tinha outros 8 descendentes de africanos, outros 8 negros. O que é que vai acontecer? Vão ser esses descendentes de escravos, essas lideranças negras que vão fazer a independência do Haiti. Por isso que ele é sui generis. E aí eu vou tentar resumir para ti a parte mais importante. Tudo começa com o nome de Vicente Auger. Auger é um ex-escravo liberto que vivia sob o convívio de alguns importantes produtores de açúcar. E ele teve a oportunidade de ir para a França. Foi para a França quando? Olha aí, justamente no período da Revolução Francesa, no período da queda da Bastilha, da Assembleia Nacional, jacobinos e girondinos. E quando ele vai para lá, o que acontece? Ele volta para o Haiti cheio de ideias. E a principal ideia do Vicente Auger é o quê? Votar. Ele levanta essa bandeira de querer escolher as lideranças locais. Ele acaba executado. Mas ele se torna uma espécie de herói nacional para os escravos, que vão cada vez mais sentindo-se empoderados, até que eles, então, percebem um movimento que também está ocorrendo lá na França. Na chamada Era do Terror, na Convenção Nacional dos Jacobinos, os jacobinos resolvem abolir a escravidão. E aí aparece o nosso segundo nome, Toussaint de Louverture. O que ele é? Um negro também, líder local, que faz o quê? Dá início a uma rebelião nacional em toda a ilha, que conquista a abolição, a liberdade de todos os escravos da ilha. E eles vão fazer um justiçamento racial. Eles vão matar os brancos da ilha, os seus ex-patrões, os líderes locais. Só que isso tudo vai ter um revés quando chega ao poder Napoleão. Napoleão tenta abolir a libertação dos escravos nas colônias e tenta reconquistar o Haiti. Afinal de contas, dava muito dinheiro o açúcar no Haiti para a França. Só que aí surge então a terceira grande liderança, Jean-Jacques Dessalines, também descendente de escravos, que vai lutar num primeiro momento ao lado da França
e depois contra o exército francês. Até que, em 1804, ele consegue proclamar a independência local e passa a chamar esse local de Haiti. Uma curiosidade, Robespierre é um dos nomes mais comuns entre os haitianos. Por quê? Porque Robespierre é o líder dos jacobinos e é o cara que liberta os escravos, né? Então ele, volta e meia, é homenageado entre os haitianos. Só que o Jean-Jacques Dessalines, com a sua consolidação nessa independência do Haiti, vai se tornar um imperador, ele vai se coroar como rei Jacques I. Ele cria um governo extremamente autoritário, autocrático, e ele acaba deposto. O Haiti vira uma guerra civil, né? Uma guerra civil que dura várias décadas, até que então há o rompimento do Haiti com a República Dominicana. Mas esse processo todo sanguinário acabou levando o Haiti a um isolamento muito grande, até porque ele era um país dominado por negros numa América dominada por brancos. E aí o Haiti acabou tendo a sua história muito conturbada e acabou se tornando a nação mais pobre da América, haja vista essa história que eu acabei de te contar. Agora, para a gente finalizar, vamos aprender uma outra parte bem importante. Não vai embora, dá um pause aí, se ficou longo, toma água e volta. Tu já viu falar sobre os Libertadores da América? Veja bem, meu time está sempre tentando o tricampeonato do quê? Da Libertadores da América. Olha que nome bonito. Por que tem esse nome, esse torneio? Por causa dos Libertadores da América. Esses nomes que eu acabei de te dizer são inspiradores para o campeonato de futebol, a Libertadores. Muito bem, mas eu esqueci não. Eu deixei para o final a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Veja que não está aqui na minha lista, mas tu anota aí. A Colômbia, o Panamá, a Venezuela, o Equador e o Peru, se eu não me engano. Acho que são esses. Ai, esqueci! E a Bolívia. Por que a Bolívia? Quem é o nosso personagem envolvido na independência de 6 países? Vamos de novo. Panamá, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia. Como é o nome do nosso personagem? Simão Bolívar. Ele é o grande herói da independência de 6 países. E o Bolívar dá para nós um conceito que sempre aparece nas provas, nas questões difíceis. E tu vai fazer, tu vai acertar. Veja bem, o que é que tem a ver o Bolívar com o nosso finalzinho da aula? Veja, Bolívar tinha um sonho de unificar esses países recém-criados e criar uma grande nação. Num determinado momento ele chamou essa grande nação de a Gran Colômbia, né? Grande Colômbia. Mas depois, este sonho dele acabou entrando para a história com o nome de, olha aqui, bolivarismo. Cuidado, porque não é bolivarianismo. Este é um movimento mais recente, agora anos 2000, Hugo Chávez, Evo Morales, vão recriar este sonho, que acaba não funcionando, mas a ideia era criar uma América socialista no século XXI, associado à ideia da união e da colaboração entre eles. Bolivarianismo. Aqui nós estamos falando de bolivarianismo. Aliás, nós estamos falando de bolivarismo.
Bolivarianismo. Tá errado, tá errado. Anota aí. Bolivarismo. Ainda bem que eu olhei. Bolivarismo. Não prestei atenção. Bolivarismo. Bolivarismo. Beleza? Bolivarismo. Então, associado à figura de quem? Simón Bolívar. O Simão Bolívar, então, herói de todos esses países que eu já citei para ti, vai fazer dois movimentos que também volta e meia aparecem nas provas. A Carta da Jamaica, quando ele demonstra a intenção dele de unir esses povos, lá em 1815, e em 1826 ele promove um congresso, o Congresso do Panamá. Vale lembrar que o Panamá não era independente. O Panamá pertencia à Colômbia. Só no final do século XIX, início do século XX, é que o Panamá, com a ajuda dos americanos, se liberta da Colômbia e depois os americanos constroem o Canal de Panamá com o Panamá já livre. Mas o Congresso do Panamá, então, foi uma tentativa de união desses libertadores aqui, desses novos países, para que a partir daí eles se unissem. Não deu certo. Por que não deu certo? Interesses locais dos caudilhos, né, das elites crioulas com interesses diversos, e o imperialismo inglês, que fez questão de dinamitar essas ideias de união. Porque unidos, esses países todos se tornariam possivelmente uma grande potência, poderiam se tornar uma grande nação. E seria muito mais fácil para eles dominar pequenos estados independentes. Certo? Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido. Este é um conteúdo complexo, denso, mas eu espero ter cumprido a minha missão aí contigo. Beleza? Valeu, fui, um grande abraço, bons estudos, tchau!